Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para essa conversa. Sim, uma conversa que teremos sobre a recomposição curricular. Mais especificamente, a recomposição curricular para as escolas do campo do estado do Amazonas. Nesse momento, eu estou muito feliz, agradecido por essa chance, essa oportunidade de chegar até vocês para que possamos falar sobre a recomposição. Me chamo Paulo Roberto de Freitas Souza, sou da Coordenação da Educação do Campo, que é ligada à GAEED e ao DPDI, que é o Departamento de Políticas Educacionais para a Diversidade. Nesse momento é muito gratificante estar aqui e poder levar essas informações, sugestões, ter essa conversa com vocês sobre a educação do campo e especificamente sobre a recomposição curricular das escolas do campo. Bom, é muito importante ficar claro o seguinte: a educação do campo ela é uma modalidade. Isso é importante que se deixe claro. É uma modalidade. Por quê? Ela tem um decreto, existe um decreto, né, na qual é colocada a educação do campo como modalidade tal qual a educação indígena, tal qual a educação dos jovens e adultos. Então, a educação do campo ela é voltada para estudantes provenientes da zona rural, né? Antigamente se falava muito zona rural, hoje em dia a gente já tem outros termos, mas ligado ao campo, águas e floresta, né? Essa modalidade reconhece as especificidades culturais, sociais e econômicas das comunidades, em sua maioria, né, que enfrenta o desafio significativo de infraestrutura e recursos. Qual é o público-alvo, né, que é atendido nessas escolas do campo? São as populações rurais, né, em suas mais variadas formas de produção de vida. Temos agricultores familiares, temos extrativistas, pescadores artesanais, temos ribeirinhos, os assentados e acampados de reforma agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros. Lembrando que os indígenas têm uma gerência específica e os quilombolas estão caminhando para ter uma especificidade ligada às suas causas. Bem, dando continuidade, né, existe uma resolução, né, que eu já falei anteriormente, que é a resolução número 4, de 13 de julho do ano de 2010, né, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, né? No artigo 35, ele coloca: na modalidade de educação básica do campo, a educação para a população rural está prevista com adequações necessárias às peculiaridades da vida no campo e de cada região, definindo-se orientações para 3 aspectos essenciais à organização da ação pedagógica. Quais seriam esses aspectos? Bom, número 1, temos conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes da zona rural. Isso é muito importante ficar claro. Os conteúdos, as metodologias precisam estar ligadas ao que é a vida do campo, a peculiaridade da vida do campo, seja ela uma escola ribeirinha, seja ela uma escola uma área de proteção ambiental, ou uma floresta nacional, ou escolas que temos rodoviárias, algumas. Então, é necessário, é importante que esses conteúdos e metodologias sejam apropriados. 2, a organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Outro ponto importante. Atualmente, nós temos 20 escolas que estão entre calendário especial e calendário específico. Devido ao quê? Principalmente a questão da estiagem. É um dos motivos, né, desse calendário específico mais apropriado à realidade dessas escolas. E 3, a adequação à natureza do trabalho rural. É uma cultura do campo que os filhos ajudem os pais, que todos participem da questão do trabalho como forma de subsistência das famílias. Então, é importante que seja dada atenção a esses pontos
no que diz respeito à educação do campo. Bem, o Pacto, né, Nacional pela Recomposição é uma política, né, que o Estado do Amazonas também está fazendo parte, né, e dentro desse decreto existem algumas etapas, né? Dentro dessas etapas nós temos 6 que eu posso deixar mais claro aqui. Bom, primeiro, a questão da governança. O que seria a governança? A governança reuniu um grupo de especialistas para traçar já os encaminhamentos dessa política, de como ia ser feito esse trabalho nas escolas. 2, a partir daí temos a repriorização curricular, né? A repriorização curricular vão ser trabalhados e vistos conteúdos necessários e habilidades, principalmente a questão das habilidades necessárias dentro das disciplinas para que o aluno siga em frente, para que ele possa caminhar, né? E essa repriorização ela foi baseada nas avaliações externas, avaliações nacionais, como o SAEB. Nessas avaliações, pôde ser mensurado em quais habilidades nossos alunos apresentavam mais defasagens. E, a partir daí, dá um encaminhamento na repriorização curricular. 3, avaliações e medidas pedagógicas. Avaliações, né, diagnósticas para quê? Para que a escola possa ter noção de em que ponto está o aluno, né? Como ele está, quais as defasagens, o que ele precisa receber para que essas lacunas sejam preenchidas. E a partir daí, a partir desses resultados dessas avaliações diagnósticas, sejam tomadas medidas pedagógicas necessárias, os encaminhamentos necessários para que a escola possa atender essa necessidade do aluno. 4, a adaptação do material. Na educação do campo isso é muito importante, porque nós temos um material geral, mas o campo tem situações específicas que merecem ser olhadas com mais cuidado, e nada melhor do que os próprios professores, a equipe pedagógica, a equipe da escola, para dar esse olhar e essa adaptação ao material. 5, formações. Outro ponto muito importante. Formações que nossos professores estão recebendo e continuarão recebendo para dar um encaminhamento nesse trabalho da recomposição das aprendizagens. 6, comunicação, que estamos fazendo nesse momento. É um momento importante de comunicar, de engajar, de trazer todos para que possam participar, possam compreender da melhor forma possível como funciona a política de recomposição das aprendizagens. Isso é muito importante. Para isso, para tanto, se exige leitura, que se busque as informações necessárias para se ter uma ideia do que é a recomposição da aprendizagem. Existe um documento orientador, né? Esse documento orientador construído pela rede, né, para a implementação de políticas de recomposição das aprendizagens da rede estadual de ensino do Amazonas. Eu frisei um ponto que eu creio que deixa bem claro o que seria isso. Para garantir a recomposição das aprendizagens na rede estadual de ensino do Amazonas, o primeiro passo essencial foi a reorganização curricular, priorizando habilidades estruturantes fundamentais para o desenvolvimento integral dos estudantes e a promoção do conhecimento. Essas habilidades demandam atenção e recursos específicos para assegurar o direito de aprendizagem de todos os alunos. Isso é importantíssimo. Essas habilidades, o aluno tem habilidades que precisam ser trabalhadas para que ele possa dar continuidade no decorrer da vida estudantil dele. É importante que seja dada atenção. O ser humano, ele muitas vezes, ele recebe aquele conteúdo, compreende, entende, porém, nós temos a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. E muitas vezes, e que tem sido causado também por uma série de situações, por exemplo, a Covid. Com a pandemia da Covid, os alunos passaram muito tempo distante da sala de aula.
Quer dizer, e muito do conteúdo, muito das habilidades que ele aprendeu ficaram esquecidas porque ele estava afastado da sala de aula. Isso também ocorre nos períodos também de estiagem, quando o aluno precisa se afastar da escola porque ele não consegue chegar até a escola, porque o transporte escolar não consegue buscá-lo em suas comunidades, porque o rio fica muito seco, porque isso torna um impeditivo para que esses alunos cheguem nas escolas. Então, a importância de fazer um diagnóstico com os alunos, de acompanhar esses resultados desse diagnóstico e ver quais habilidades apresentam essas defasagens é muito importante. É bom que fique claro que existe uma diferença entre essa recomposição e um processo de recuperação. A recuperação, por exemplo, é um corte curto de um período do ano, é coisa parecida ou mesmo do ano letivo, mas a recomposição não. Ela pode ter que, de repente, num aluno do 6º ano, o aluno ter alguma defasagem no 3º ou no 4º ano, que essa recomposição vai retornar a esse período, buscando trabalhar essas habilidades que apresentam defasagens para que ele possa dar continuidade nos anos subsequentes sem dificuldades, tendo a capacidade de entender os conteúdos que virão de forma subsequente no 7º ano, no 8º, no 9º e assim por diante. Bom, nós deixamos para vocês em uma das cartelas o QR Code, né? Esse QR Code leva direto ao documento orientador de implementação. Peço que vocês, assim que puderem, coloquem o celular na direção do QR Code, que ele vai levar diretamente a esse conteúdo que também está na plataforma Saber Mais, para que vocês possam fazer a leitura. Porque a fala que eu estou tendo aqui, a conversa que estamos tendo aqui, é importante. Porém, a leitura precisa complementar essa conversa, precisa dialogar, precisa caminhar. Então, o professor das escolas, os professores das escolas do campo, leiam esse material, leiam esse conteúdo. Eu acho que é muito importante para que possa dar continuidade no entendimento do que é a recomposição curricular. Dando continuidade, nós temos, dentro desse processo de recomposição curricular, nós temos a repriorização curricular. Né? O que seria essa repriorização? O currículo repriorizado visa fundamentar a elaboração de planos de atividades pedagógicas das escolas estaduais do campo, bem como a preparação das atividades pedagógicas para os alunos e fundamentará a avaliação da aprendizagem, auxiliando no levantamento dos avanços e das lacunas desse processo ao longo do ano letivo. Gente, não está se criando nada de novo no currículo, nada. Apenas se trabalhando a repriorização das habilidades que, por um acaso, ficaram defasadas nos alunos, para cobrir essas lacunas, para que o aluno possa, a partir daí, cobrindo essas lacunas, caminhar melhor. Isso, acima de tudo, é um processo de inclusão, porque você, propiciando ao aluno a chance de cobrir essa lacuna, você está incluindo ele. Muitas vezes nós temos problemas com a evasão, os alunos que afastam das escolas, porque pelo fato de não ter desenvolvido algumas habilidades e apresentar essas lacunas, ele não consegue avançar nos estudos e acaba gerando o processo de evasão dos nossos alunos das escolas. Então, acima de tudo, a repriorização é também inclusão, é também incluir nossos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Não deixar ninguém para trás. Vamos usar aquele termo, ninguém solta a mão de ninguém, é segurar na mão e levar adiante e dar continuidade nesse processo. Sabemos dos obstáculos, sabemos das dificuldades que vão ter, que vai acontecer em sala de aula, nós sabemos de tudo isso, mas é importante que não deixemos nossos alunos para trás, que eles possam
ter essa chance, ter essa oportunidade dada pela escola de que sejam trabalhadas essas habilidades, que sejam cobertas essas lacunas para que ele dê continuidade na vida escolar. Bom, seguindo, nós temos aí o QR Code, né? Esse QR Code leva direto à repriorização curricular, todo o processo de repriorização curricular. Então, peço também que vocês coloquem o celular bonitinho na direção do QR Code para que possam ver esse material, ler esse conteúdo, ter acesso a esse conteúdo. Bem, seguindo, nós temos alguns pontos que eu considero pontos de atenção no processo de repriorização curricular. Bom, primeiro, a progressão é ano a ano. Então, na progressão ano a ano, nós temos habilidades essenciais para avançar para o ano seguinte. Habilidades que são pré-requisitos. Sem aquela habilidade, o aluno não tem como seguir em frente. Não tem como dar continuidade de forma efetiva nos estudos, porque ele tem aquela lacuna, e aquela habilidade é necessária para que ele siga em frente. Outro ponto, a abordagem interdisciplinar. É muito importante, gente, que as disciplinas trabalhem juntas, unidas, que não sejam caixinhas estanques, separadas, mas sim unidas, que se unam, que trabalhem a transversalidade nessa abordagem pedagógica. Isso é importantíssimo, trabalhar dessa forma nas nossas escolas. Não só as escolas do campo, mas, na verdade, todas as escolas têm que buscar essa abordagem interdisciplinar. As disciplinas não trabalhem de forma separada, que possam trabalhar unidas e caminhando de forma transversal. Outro ponto, adaptáveis às situações concretas da aprendizagem. Isso significa que elas sejam significativas para a realidade do estudante. Muitas vezes eu vejo queixas, já ouvi queixas com relação a algum material que chega que não tem a ver com a realidade da escola, porque a escola fica no campo, fica afastada, mas você pode sim trabalhar até o entorno. O entorno da escola é importantíssimo, a comunidade, o que está à volta, o que está no caminho do aluno até a escola, tudo isso, toda essa parte concreta precisa ser trabalhada com nossos alunos nas escolas do campo. Precisa que se dê atenção a isso. Outro ponto, a questão da abrangência. O equilíbrio entre as áreas e componentes curriculares alinhados à BNCC. Abrangência quer dizer que abranja a todos, que todos possam ter alguma participação nesse processo, né? Isso é importante também nesse processo de repriorização. Bom, dando continuidade, temos outro ponto que é importante, que precisa ser tratado aqui e que é essencial, na minha visão, é essencial para que funcione bem o processo de recomposição da aprendizagem, que são a avaliação e a mediação pedagógica. Vamos lá. A avaliação, elas podem ser diagnósticas, né? No qual se realiza avaliações diagnósticas a partir das habilidades do repriorizador curricular no início do ano letivo para identificar as lacunas de aprendizagem de cada estudante ou turma. Caso contrário, perde a finalidade de subsidiar o planejamento escolar do professor. Diagnósticas. É importante que seja vista da seguinte forma: o erro na avaliação diagnóstica, o erro acaba sendo muito importante, por incrível que pareça, porque ele vai te mostrar quais as lacunas e que pontos e que habilidades devem ser trabalhadas com o aluno ou com a turma. É importantíssimo. Você tem a ideia de que, por exemplo, o aluno está no 6º ano, então ele deveria ter habilidades do 5º ano, mas na verdade pode ser que não tenha. Pode ser que não tenha nem do 3º ou do 4º ano. Então, essa avaliação ou essas avaliações diagnósticas servem para isso. Elas vão dar esse subsídio da escola para a escola planejar como trabalhar aquele aluno ou aquelas turmas, ou de que forma ele vai criar mecanismo dentro da turma
para que trabalhe com os alunos que apresentam um pouco mais de dificuldade, os alunos que estão, digamos, mais avançados na questão das habilidades. É importante que a escola tenha a avaliação diagnóstica como um apoio muito importante para o trabalho que ela vai desenvolver durante o ano letivo. Bom, 2, as avaliações formativas. As formativas, elas vão verificar ao longo do ano letivo se os objetivos de aprendizagem e as habilidades foram consolidados, podendo utilizar os resultados das avaliações diagnósticas para acompanhar o progresso das aprendizagens, realinhando as decisões pedagógicas, o planejamento do professor. Aí nós temos a plataforma do CAED. Isso é importante que fique claro porque nós temos os ciclos de avaliação. E esses ciclos de avaliação, eles são importantes para esse acompanhamento diagnóstico dos alunos, das turmas. E eles têm períodos definidos que devem ser feitos e esses ciclos e essas avaliações devem ser lançadas na plataforma. Então, dando continuidade, nós temos aí o cronograma das avaliações, né? Esse cronograma aí está da seguinte forma. No ciclo 1, que foi no mês de março, nós temos os cadernos de teste, disponibilizados no dia 10 de março, né? Aplicação e lançamento das respostas, que deve ocorrer no período de 12 de março a 11 de abril, quer dizer, 11 de abril passado agora, e a publicação dos resultados a partir de 13 de março. Conforme forem sendo lançados os resultados, eles vão sendo publicados na plataforma. O ciclo 2 vai acontecer agora em junho, né? Os cadernos vão ser disponibilizados no dia 2 de junho. O período de aplicação e lançamento, né, de respostas de 4 de junho a 30 de junho. E os resultados, a partir de 5 de junho, atualizados diariamente, conforme forem lançados. E o terceiro ciclo, né? O ciclo 3, em outubro, terá os cadernos disponibilizados a partir de 1º de setembro, a aplicação de 3 a 29 de setembro e os resultados de 4 de setembro com atualizações diárias. Essas atualizações são feitas de forma diária. Então, eu peço e reforço isso. As escolas não deixem de fazer esses ciclos de avaliação. Essas avaliações diagnósticas são muito necessárias. São importantíssimas para que a escola caminhe, para que a escola tenha esse diagnóstico e saiba como vai conduzir, como vai ser feito esse trabalho com os alunos, como vai ser feita essa condução no sentido de cobrir as lacunas que por um acaso não tenham ficado no decorrer desse caminho de aprendizagem durante o ano letivo. Dando continuidade, nós temos os materiais didáticos, né? Os materiais didáticos não devem ser usados de forma automática e mecânica. Nunca, em tempo algum, em momento algum. Não pode ser dessa forma. Pois são prioritariamente um material de apoio ao aluno e ao professor. E a ideia é que docentes e escolas se apropriem e reflitam sobre como eles podem apoiar o trabalho na sala de aula com base na realidade de cada estudante. É um ponto a se frisar. Capacidade, a realidade do estudante, a realidade do estudante. Escola e território. Sem perder de vista o resultado das avaliações diagnósticas e formativas. Então, o material didático ele é um material de apoio, né? Mas a escola pode e deve construir materiais próprios, materiais que possam subsidiar o seu trabalho e estar de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua especificidade, de acordo com a realidade de cada um daqueles alunos. E com certeza nossas escolas do campo que não faltam são especificidades e peculiaridades nessas escolas. Bom, dando sequência do material didático, nós temos também aí, mais uma vez, nosso querido QR Code, né? Que vocês vão colocar o celular na direção dele e vão
ter acesso a esse material didático, a leitura desse material didático e, claro, reforço aqui, leiam, tenham acesso, busquem acesso a esse material didático. Bom, dando continuidade, nós temos as mediações e intervenções pedagógicas. Esse talvez seja um ponto importantíssimo e bem nevrálgico, né? Todo esse trabalho que a escola vai fazer. As estratégias para atuar na educação do campo requerem formas diferenciadas para atender às diversas realidades. Além disso, instrumentos como planejamento das atividades e avaliação e os recursos metodológicos devem ser organizados em constante diálogo com as ações pedagógicas, com estímulo à reflexão e à criatividade. Bom, gente, nós, nesse decorrer dessa conversa, nós vimos todo um processo, né, que envolve a repriorização, que envolve a avaliação, e os resultados dessas avaliações são importantíssimos para que sejam feitas as mediações e as intervenções pedagógicas com base nesses resultados, nesse feedback que as avaliações vão te dar no que diz respeito a como o aluno está, de que forma você pode ajudá-lo a que as habilidades que ele tenha lacunas, que possam ser sanadas essas lacunas, para que possa atender o aluno e que durante o decorrer do ano letivo você vá sanando essas lacunas e podendo fazer essa recomposição, né, dessas aprendizagens, dessas habilidades do aluno. Bom, dando continuidade às mediações e intervenções, né, nós temos os seguintes pontos. A educação do campo precisa ser pensada e exercida a partir de sua vinculação com o campo. Educação do campo, educação para o campo, educação no campo. Não pode deixar de lado o espaço, o entorno dela, a comunidade, o dia a dia, a vida do aluno no campo, a vida dos pais dos alunos, tudo aquilo vai entrar nesse processo educacional das nossas escolas do campo. Não pode se perder de vista isso, é necessário isso, tá, pessoal? É muito importante. É preciso conhecer o espaço onde desenvolve as atividades, as pessoas com quem convive, os valores locais enraizados pelos educandos, a equipe escolar, pais e comunidades em geral. Gente, na escola do campo, a escola está dentro de comunidades, e isso requer, muitas vezes, que o professor que, às vezes, vai para aquela escola, que não é daquela comunidade, se aproprie dessa vida da comunidade, esteja envolvido na vida da comunidade, faça parte, procure saber, procure conhecer, porque ele conhecendo o entorno dele, conhecendo a vida dos alunos, dos pais dos alunos, e tudo aquilo que se passa dentro da comunidade na qual a escola está inserida, ele pode trabalhar ainda melhor os conteúdos, ainda melhor suas aulas. É importante, é muito importante isso, que ele faça parte da vida da comunidade. Ele não está ali como uma figura estranha à comunidade. A escola não pode ficar dentro de si mesma. Ela tem que deixar de ter paredes e passar a ter horizontes. Principalmente isso, passar a ter horizontes, que a escola saia de dentro das paredes, dos muros e vá à comunidade, esteja ali presente na comunidade. A escola na figura da sua equipe escolar, professores, diretor e tudo mais. Dando continuidade, organizar as atividades para além da sala de aula, como eu acabei de falar aqui, desenvolvidas por metodologias diversificadas. A sala de aula deixa de ser somente aquele espaço fechado, entre quatro paredes e cadeira, e passa a ser também a natureza, o entorno, a beira do rio, debaixo de uma árvore, um caminho que eles façam na escola, uma saída para ver a parte de fora da escola. Uma vez eu estive em Pauini, né, na escola Cruzeiro do Céu, que fica na comunidade Céu do Mapiá, e era muito legal ver o espaço no entorno, as árvores, o caminho até o Igarapé, por onde os alunos chegavam no transporte escolar.
tudo isso faz parte da escola, tudo isso tem que fazer parte do processo educacional. Tudo isso tem que fazer parte da construção de cada um daqueles alunos, da educação daqueles alunos. Bom, dando sequência. Os conteúdos devem ser dinâmicos, interativos e problematizadores. Isso é importante também. É uma coisa que traga a atenção dos alunos, que faça o aluno querer participar, que faça o aluno querer fazer parte daquela aula, falar, entender, compreender, trocar ideias. Isso é importante demais. Que esses alunos possam, através de atividades problematizadoras que possam surgir, o professor cria um problema, alguma situação na qual o grupo de alunos ou um aluno apenas possam ter que resolver aquela situação, o aluno vai se sentir, digamos, valorizado com uma questão de problematização de dentro da comunidade dele. Isso vai chamar a atenção dele, isso vai fazer com que ele se empenhe cada vez mais e tenha mais interesse nas atividades desenvolvidas na sala de aula. Bom, dando continuidade. Inovar ações relacionadas à vida, ao trabalho e às necessidades dos educandos. Bom, o aluno, quando vem para a escola, ele traz consigo uma série de conhecimentos e saberes tradicionais da vida dele com a família, com a comunidade. Ele não chega em branco na escola. Ele chega com um cabedal de conhecimentos tradicionais. Ele traz sua vida para dentro da escola. E é importante que se valorize esses saberes tradicionais. É necessário que os saberes tradicionais que o aluno aprende ali na comunidade possam caminhar juntos com os saberes científicos que a escola ensina. Entendeu? Muitas vezes o aluno tem a prática. Então, dê atenção para aquela prática do aluno e procurem trazer isso para dentro da escola. Que o aluno possa colocar dentro da escola as práticas que ele tem no dia a dia, na vida dele, junto com a família, junto com a comunidade. E isso é muito importante, né, nas nossas escolas do campo, que se traga, que se valorize, né, os saberes tradicionais, né, e que eles possam caminhar realmente de mãos dadas com os saberes científicos desenvolvidos pela escola. Bom, dando continuidade, nós temos algumas sugestões de mediações e intervenções pedagógicas. Coloco o termo sugestões porque cada escola, de repente, sabe o que pode ser melhor para si, mas eu coloco como sugestão, de repente pode ajudar algumas das nossas escolas do campo, pode ser utilizado por algumas escolas do campo nossas ou adaptado. Dentro dessas sugestões eu coloquei três itens aí. O caderno da realidade, o plano de estudo e a colocação em comum. E vejam que os 3 itens, eles apontam numa direção, na mesma direção. Qual é essa direção? O aluno. Todos eles devem ser voltados para o aluno. A educação não é um fim, não deve ser um fim em si mesma. Ela deve ter esse objetivo e esse foco no aluno. Então, dando continuidade. O plano de estudo. O que é o plano de estudo? Vamos lá. Ele é uma construção coletiva, né, entre professores e alunos. Vejam bem, professores e alunos. Ele não parte só da cabeça do professor. Ele deve partir de uma conversa entre professores e alunos, uma construção coletiva em sala de aula. E ele acontece no tempo da escola. Abaixo você vê que você pode fazer através de pesquisa ou roteiro de perguntas, que levando o aluno à reflexão sobre a vivência no ambiente escolar e os aspectos do meio em que vive. Quer dizer, esse plano de estudo vai fazer esse elo de ligação entre a escola e a comunidade. A escola e aonde o aluno vive. A escola e o trabalho do aluno. Porque, por mais que o aluno seja... ele é uma criança, mas trabalha assim. É da cultura do campo que os filhos trabalhem junto com os pais para a subsistência. É cultural. Não tem nada de estranho nisso, de estranhamento, porque é cultural. Os alunos ajudam os pais na lida e vão para a escola. Então,
esse plano de estudo deve fazer esse elo, deve fazer perguntas ou roteiro de perguntas de várias disciplinas que estejam ligadas à vida do aluno no seu dia a dia, na comunidade que o cerca, nas questões sazonais de clima e tudo mais. Bom, e esse plano tem objetivos. Quais seriam os objetivos, né, desse plano de estudo? Vamos lá. Conhecer a realidade local, valorizar o saber popular, como falei anteriormente, saberes tradicionais, né, no qual se promove a reflexão sobre a realidade, despertar no estudante o interesse pela atividade de pesquisa em seu meio. E isso é muito importante. Tornarmos nossos alunos pesquisadores também. Pesquisadores. Independente dele ser do primeiro aninho, do segundo aninho, do terceiro aninho, do nono ano, que eles se tornem pesquisadores, que eles sejam curiosos, que eles procurem entender o seu entorno, compreender o seu entorno, responder questões acerca do que se passa à sua volta. Continuando, estimular a prática da comunicação e da expressão, valorizando a linguagem dos estudantes. Então, comparar realidades partindo da realidade mais próxima ao estudante para a generalização de fenômenos sociais naturais. Antes de você apresentar situações de vida, de realidades externas ao estudante, primeiro desenvolva um trabalho com as situações da realidade dele. E a partir daí você parte daquela situação mais específica para situações mais amplas, para fenômenos mais amplos. Bom, dando continuidade a essas sugestões, nós temos também o caderno da realidade. O que seria o caderno da realidade? O caderno da realidade, ele é um instrumento mais básico e comum à pedagogia da alternância, que no momento nós ainda não temos no estado do Amazonas, mas ele é digamos, uma sugestão que eu creio que possa ser aplicada nas escolas. O que ele faz? Ele possibilita a observação e a análise da prática do campo. Ele faz um elo entre a experiência ou da profissão, da vida familiar, ou social do aluno, né, esse elo com a escola, como eu falei anteriormente. A vida do aluno fora da escola, levada para dentro da escola. É um instrumento de avaliação para o professor, possibilita acompanhar o processo de aprendizagem do aluno e permite outras aprendizagens. Esse caderno, o aluno vai levar as questões do plano de estudo, vai responder nesse caderno, vai colocar nesse caderno, vai fazer suas inferências nesse caderno, falar sobre a sua vida e várias coisas do seu dia a dia. E isso vai ser levado para a escola. E é importante para o professor, porque a partir daquele momento que ele tem acesso àquele material, ele vai poder compreender melhor quem é o seu aluno, conhecer seu aluno melhor, entender o processo de vida do seu aluno, como é a vida do seu aluno, o que passa o seu aluno, o que passa na cabeça do seu aluno, entendeu? Então, o caderno da realidade, ele pode ser uma sugestão bem interessante como avaliação, mas também como o subsídio para que o professor prepare suas aulas, para que a escola prepare os planos, as atividades voltadas para aquele aluno ou para aquele grupo de alunos. Bom, os objetivos. Quais são os objetivos do caderno da realidade? Bom, temos o caderno da realidade, temos esses objetivos que são articular espaços e tempos de formação. Espaços e tempos. O aluno não tem formação somente na escola, no tempo escola. Ele tem formação no tempo comunidade, dentro da família. Ele está em constante processo de aprendizagem, seja na escola, seja na família. E é importante o caderno da realidade fazer esse elo entre a escola, o tempo escola e o tempo comunidade. Continuando, estabelecer relações entre teoria e prática, como eu falei, saberes tradicionais e saberes científicos. Muitas vezes nossos alunos têm muito conhecimento, gente, da vida, da prática, mas precisa ser feito esse casamento. Não pode se separar
a teoria da prática. Elas têm que caminhar juntas. Como eu falei, os saberes tradicionais precisam caminhar junto com os saberes científicos que os alunos recebem nas escolas. Então, é importante se valorizar os saberes tradicionais, valorizar a identidade. A escola do campo, ela precisa da valorização da identidade do seu entorno, da vida no seu entorno, de como funciona, de como vivem aquelas pessoas, de como funciona aquela comunidade. Bom, continuando. Promover a integração da atividade intelectual, que é importante essa integração. Então, dentro do caderno da realidade, como você pode trabalhar o caderno da realidade, né, nas diferentes etapas de ensino? Porque você pode trabalhar no terceiro aninho, no quarto aninho, mas no nono ano, né? E muitas vezes até muitas escolas do ensino médio, né, usam o caderno da realidade. Bem, a abordagem metodológica deve ser específica, obedecendo à faixa etária e habilidade do aluno. Quer dizer, gradativo. Por exemplo, um aluno do segundo aninho pode ter um caderno da realidade baseado em desenhos, que ele construa fazendo desenhos, ou use palavras, frases. Já o aluno do nono ano, ele pode construir o caderno da realidade com textos mais concisos, textos maiores, redações dentro das habilidades que ele tem. Entendeu? Bom, as estratégias metodológicas podem ser alteradas ou modificadas de acordo com a realidade dos sujeitos que atendem. Cada local é uma realidade diferente. O caderno, ele não é estanque, ele vai atender dentro de cada realidade. Ele precisa se encaixar dentro de cada uma daquelas realidades. Bom, depois de feito um plano de estudo, depois de um caderno da realidade, digamos, preenchido ou respondido pelos alunos com questões do dia a dia e da vida dele, ele vai para outro ponto dessa intervenção, dessa mediação, que se chama colocação em comum. Bom, a colocação em comum, ele exige um trabalho de animação, animar a turma, né, para que possa participar, e isso, os professores tendo um conhecimento melhor dos alunos, vai ter capacidade e vai ser capaz de fazer isso. Perguntas e incentivos entre os participantes, debate sobre um determinado tema ou problema. Né? Por exemplo, no plano de estudo, você definiu como tema do plano de estudo a agricultura familiar. Então, o plano de estudo vai ser baseado na agricultura familiar, o caderno da realidade vai ser preenchido com atividades que o aluno tenha da agricultura familiar, e essa colocação em comum, esse debate, essa conversa em sala de aula, vai ser sobre esse tema. Né? O aluno fará um intercâmbio formal de suas vivências, compartilhando o que foi essencial no seu ambiente familiar ou profissional. Resumo, o aluno vai compartilhar sua vida com os colegas em sala de aula. Todos vão compartilhar suas vidas, sejam elas vida profissional, seja ela vida familiar ou vida em comunidade. E esse processo de partilha é importantíssimo na construção, né, nessa construção do processo de ensino-aprendizagem. Você observar essa partilha desenvolve habilidades importantíssimas, e uma delas é esse processo de inclusão do aluno, esse processo de que o aluno faça parte de um grupo, aquele grupo ali se conheça, se entenda, possa falar sobre sua vida, possa falar sobre sua realidade, e que aquilo ali seja usado em sala de aula pelo professor, possa ser feita atividades com base naquilo. Então, temos essa colocação em comum que tem objetivos. Ela tem como objetivos possibilitar a partilha dos saberes e fazeres, descobertas das interrogações do grupo, porque vão surgir perguntas, vão surgir interrogações. E isso é importante, as perguntas e as interrogações na construção do processo ensino-aprendizagem. O processo ensino-aprendizagem deve se construir baseado em perguntas, interrogações. E essas interrogações que partam do aluno vão ajudar muito na construção desse processo. Bom, continuando. Promover o ensino e aprendizagem de conhecimento mútuo. O aluno não aprende só com o professor, o aluno aprende também com seus colegas de sala. E o professor aprende com o aluno, aprende
que aprende com o professor. É coletivo, é conhecimento mútuo, é troca. Essa troca é importante na construção desse processo. Continuando, construir aprendizagens socioeducativas, relacionais e psicossociais. Gente, desenvolver esse processo de colocação em comum vai ajudar na interação de sala de aula, em construir na sala de aula um ambiente melhor para os alunos, um ambiente de cumplicidade entre os alunos, um ambiente que os alunos possam se entender, não só os alunos, mas alunos e professores. Essa construção é necessária, o processo educacional também precisa disso. Precisa que seja olhado o aspecto social dentro da sala de aula. E a partir daí vai ajudar muito na construção do processo ensino-aprendizagem dentro daquela escola. Eu acredito que a recomposição é uma política extremamente necessária. Foram anos, décadas, na verdade, de lacunas que foram sendo criadas e que foram agravadas pelos processos da pandemia da Covid-19 e que têm sido agravadas ainda mais pelo processo, principalmente nas nossas escolas mais afastadas no interior do estado, pela estiagem que dificulta a vida dos nossos alunos, a chegada, às vezes, dos nossos alunos nas escolas. Então, essa recomposição, acima de tudo, como eu falei, é incluir nossos alunos no processo de ensino-aprendizagem, é fazer com que eles se sintam parte, é dar oportunidade que eles possam desenvolver e cobrir essas habilidades que ficaram para trás, cobrir essa lacuna e poder dar continuidade no seu processo de ensino-aprendizagem. Claro, essa nossa conversa aqui não é definitiva e nada deve se encerrar por aqui. Como eu falei, os professores devem buscar esse material, ler esse material, não só esse material, mas outros materiais de apoio que possam auxiliá-los na construção desse processo de recomposição com os alunos nas nossas escolas do campo. Bom, temos aqui uma frase de Miguel Arroyo, né? Um pequeno texto de Miguel Arroyo que esclarece muito bem a questão da educação do campo, que diz o seguinte: a educação do campo é simplesmente o direito que as pessoas que vivem no campo têm de serem educadas no lugar onde vivem. Deve ser uma educação específica e diferenciada para o meio rural. Sendo assim, o povo do campo tem direito, isso é importante frisar, direito a uma educação pensada desde o lugar, sua participação e sua cultura, necessidades humanas e sociais. Esse direito, né, precisa ser reforçado, atendido. Nossas populações do campo precisam que a educação chegue até eles, atendendo às suas especificidades. E a Secretaria de Educação está com esse olhar para a educação do campo, de atender essas especificidades, de poder caminhar no sentido de termos uma educação no campo que possa atender os alunos, trazendo a questão das suas tradições, da sua vida, do seu espaço de vida ali. Então, eu agradeço a todos que acompanharam até o momento, agradeço à Secretaria de Educação por ter me proporcionado a chance de falar com cada um de vocês que está do lado daí. Agradeço ao meu departamento, ao DPDI, Departamento de Políticas Educacionais para a Diversidade, a nossa gerência GAED, a coordenação da Educação do Campo, através da nossa professora Rainalda, que é a nossa coordenadora. E digo a vocês, precisamos e temos que trabalhar da melhor forma possível a recomposição de aprendizagem. Isso é importantíssimo para os nossos alunos da rede de educação do Estado e para nossas escolas estaduais do campo. Desde já agradeço. Muito obrigado pela atenção.